e sirvam ao Senhor. O tema da campanha é o 15, que diz assim: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje quem vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses dos seus antepassados, adoraram na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra que vocês estão morando agora. Porém, eu e minha família serviremos ao Deus, o Senhor. Esse é o tema. Agora, verso 16. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor, nosso Deus, quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países aonde passamos. Conforme iam avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos, até os amorreus que moravam nesta terra. Porquanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Verso 19. Josué disse ao povo: vocês não podem servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e a maldade de vocês. Se abandonarem a Deus e Ele e o Senhor, ou adorarem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. Verso 21. O povo respondeu: que isso não aconteça, e que nós queremos servir a Deus, o Senhor. Verso 22, Josué disse: vocês mesmo são testemunha, que escolheram servir ao Senhor. Sim, somos testemunha, responderam eles. Verso 23, e o último que eu quero ler, que diz assim: Josué terminou: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, ao Deus de Israel. A amada igreja pode se assentar. Josué aqui, meu irmão, ele estava já no fim da vida. Josué, né, todos já conhecem, muitos aqui conhecem a história, ele estava no fim da vida. Josué aqui, ele já tinha vivido e vivenciado muitos milagres do Senhor. Ele acompanhou muitas coisas, foi um guia do povo também de Deus. E Josué, a todo momento, ele se propõe a servir ao Senhor, ele se dispõe a servir ao Senhor. Tudo que o Senhor falava, ele acatava, ele fazia. Ele estava disposto a servir ao Senhor. Então, ele vem contando a história, ele chama, junta todo mundo, os sacerdotes, todos os povos, todos que se encontravam ali naquele local, ele chama todo mundo. Aí ele vem falando assim, ó, ele vem contando a história desde o tempo de Abraão. Vou voltar um pouquinho aqui na história do verso 24, para que os irmãos possam entender. Terá, Deus dos antepassados, era pai de Abraão, de Naor. Ele vem contando a história, Deus de Abraão. Depois ele vem contando a história que aconteceu com Isaac, com Jacó, Esaú. Aí ele fala assim: Esaú eu dei para a sua propriedade a região montanhosa de Seir, porém Jacó e a seus filhos deram até o Egito, desde que enviei Moisés e Arão para destruir no Egito. Aí ele vem falando assim, a parte B do verso 6, ele vem falando assim: e chegaram até o Mar Vermelho. Aí depois ele vem falando assim já no verso 8, na parte B do versículo: os amorreus os atacaram, mas eu dei vitória a vocês.
vocês tomaram posse da terra deles, e eu destruí diante de vocês. Aí a parte B do verso 9 vem falando assim: Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês, mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os abençoou, e eu os salvei das mãos de Balaque. Aí a parte B do verso 11 vem falando assim: os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os aveus, os ebuseus, e eu fiz com que vocês vencessem a todos. Aleluia. Eu estou voltando aqui um pouco e lendo para que os irmãos possam entender que a todo tempo era a mão do Senhor na vida do povo. Eu quero trazer isso aqui para mim e para a tua vida, que a todo tempo, se nós chegamos até aqui o dia de hoje, porque é a mão do Senhor que tem nos trago até aqui, é a mão do Senhor que tem nos sustentado, é a mão do Senhor que tem nos dado livramento. Nós vemos que tudo que ele vem passando, estou voltando um pouco aqui para que os irmãos possam entender a história que ele vem contando, o livramento que Deus deu para o povo, até chegar aonde nós vamos ler aqui, que é o tema da mensagem. Verso 12: Antes de vocês chegarem, eu expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Verso 13: E eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado, e cidades que nunca haviam construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas, azeitonas, de perraras e oliveiras que não plantaram. Aí verso 14, Josué determinou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses dos seus antepassados, adoraram na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses dos teus antepassados, que adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra que vocês estão morando agora. Porém, eu e minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Nós vemos que toda a trajetória deles foi a mão do Senhor guardando e livrando. Em toda a trajetória deles era a mão do Senhor que estavam com eles, não era eles que faziam. Eles estavam vencendo porque era Deus que se encontrava com aquele povo, era a mão do Senhor que guardava, era a mão do Senhor que livrava. Se você está aqui, se eu estou aqui no dia de hoje, é porque o Senhor nos trouxe neste lugar, é porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado. Cada livramento que o Senhor tem te dado é para a glória e honra do Senhor, porque nós não merecemos. E o Senhor vem lembrando eles aqui: vocês hoje estão vivendo numa terra, numa cidade, estão comendo aí, mas vocês não fizeram nada disso. Eu dei para vocês. Agora, se vocês quiserem servir, a Josué vai e cumprimenta. Se vocês quiserem servir aos deuses dos teus antepassados, aí é com vocês. Eu sei de uma coisa: eu sou grata ao Senhor pelo que Ele me fez. Então eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos a Deus. E ele vem falando assim diante, o povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor, nosso Deus, que tirou da terra do Egito, e vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelo caminho por onde andamos e nos países em que passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor expulsando todos aqueles povos, até os amorreus que moravam nesta terra. Porquanto nós também servimos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Aqui eles estavam declarando, simplesmente falando, que eles serviam ao Senhor. Mas aqui nós vemos, prestamos atenção, que eles falam que serviram ao Senhor, que o Josué chama eles para uma conversa e fala:
Deus, ele fez isso na nossa vida. Deus de lá do passado, vem contando a história, Deus de lá de Abraão, dos livramentos, de tudo que Deus fez na vida do povo. Eu não sei o que você viveu na tua vida, eu não sei qual foi o teu passado, mas se você está aqui hoje, foi porque o Senhor te guardou e te livrou e te trouxe aqui esta noite. É o Senhor que te guardou, é o Senhor que te livrou, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é a mão do Senhor que nos traz, que nos coloca de pé todo dia. Salmista Davi, ele vai relatar no Salmo 3, verso 5, deitei e dormi, me levantei porque o Senhor me sustentou. É a mão do Senhor que nos sustenta, é a mão do Senhor que nos guarda, é a mão do Senhor que nos livra. Ele já estava decidido, logo depois, no capítulo 25, já vai falar sobre a morte de Josué. Ele já estava de idade, mas ele sabia o que ele queria. E vai chegar aqui onde eu quero frisar aqui no ponto, ele fala, vocês podem servir ao Senhor, pois Ele é Deus. Vocês não podem servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e a maldade de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e abandonarem os deuses estrangeiros, e adorarem os deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vós e o castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu, que isso não aconteça. O povo estava respondendo ele aqui, que isso não aconteça, e que nós queremos servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse, vocês mesmos são testemunha do que vocês estão falando. Ele já tinha declarado. Aí logo no verso 22, ele vai dizer, verso 23, Josué continuou, então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês. Ué, mas eles serviam ao Senhor, mas estavam com as coisas guardadas, coisa do passado guardada, estava com Deus estrangeiro guardado, mas eles estavam declarando que servia ao Senhor. Meu irmão, muitas das vezes não é que não passamos por momentos difíceis, mas nós temos que ter uma decisão na nossa vida. Eu já passei por momentos difíceis na minha vida, mas eu tive que tomar uma decisão, eu decidi servir ao Senhor. Eu já passei por momentos tribulosos na minha vida, mas eu decidi servir ao Senhor. Parte de uma decisão nossa. Aqui ele me falando o tempo todo o que o Senhor fez e a decisão que ele teve que tomar. Nós temos que tomar uma decisão hoje na nossa vida. Hoje nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Se você chegou aqui hoje é porque o Senhor te trouxe aqui neste lugar. É porque Ele tem te guardado, Ele tem te livrado. E Ele quer que você fale assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele quer salvar a tua casa, quer salvar a tua família. Ele quer te salvar. Muitas das vezes passamos por situações na nossa vida que esquecemos do que Deus faz. Tem muitos livramentos que não podemos nem ver. Deus nos dá muito livramento que nós nem vemos, irmãos. Nós nem vemos. Mas o Senhor, se nós chegamos até aqui, isso aqui é Josué já resumindo a história, contando tudo o que aconteceu, falando assim para eles assim, Deus fez isso, isso e isso, eu quero ser grato ao Senhor. Isso aqui é o resumo do texto, é esse, eu quero ser grato ao Senhor. Por mais que vocês queiram servir outros deuses, que vocês quiserem ir, vão até hoje. Mas eu sei de uma coisa, eu sei de mim, eu sei da minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A escolha tem que ser tua, a escolha tem que ser minha. Eu tenho que escolher. Eu já passei por momentos difíceis que eu não pude ficar cocheando em dois pensamentos não. Eu tive que orar, botar meu joelho no chão. Botar meu joelho no chão e clamar ao Senhor para o Senhor segurar na minha mão. Senhor, segura minha mão porque sozinho eu não vou conseguir. E não vai pensando que foi uma semana, um dia. Senhor, eu clamando ao Senhor, Senhor, segura pela minha mão, porque eu não vai. Meu irmão, Deus estava me testando, porque Senhor, segura pela minha mão, me guarda, Senhor, me sustenta, eu não quero sair da tua presença. Eu passei por momentos difíceis na minha vida. Nós, como ser humano, estamos dispostos. Estamos supostos a passar por momentos difíceis, por momentos de fraqueza, de fragilidade, por momentos emocionais altos e baixos. Isso acontece na nossa vida.
Mas nós temos que fazer uma escolha hoje. Esse texto ele está nos direcionando a fazer uma escolha hoje, assim como Josué fez uma escolha. Que você opte hoje em escolher pelo Senhor. Que você opte hoje em escolher a servir ao Senhor. Eu tive que tomar essa decisão na minha vida, você teve que tomar essa decisão na tua vida. Muitas das vezes estamos falando, nós servimos ao Senhor, nós não queremos abandonar. Mas a Bíblia vai dizer aqui no verso 23 que eles estavam com coisas guardadas e falaram, então joga os outros deuses fora. Joga os outros deuses fora. Eles tiveram que jogar os outros deuses fora, porque eles estavam até falando que serviam, mas estavam com coisas ocultas, escondidas. Estava com deuses escondidos. Ele falou, se vocês querem servir, ele falou, aí tem versos antes aqui que ele fala, vocês não podem servir ao Senhor. Ele falou, vocês não podem servir ao Senhor, porque ou vocês vão adorar o Senhor, adoram os deuses dos seus pais, dos teus antepassados, dos amorreus, a qual vocês estão aqui na terra. Ou vocês servem um ou sirvam o outro. Não tem como, irmão. Nós servimos a dois senhores. Não tem como servirmos a dois senhores. Veja as maravilhas do Senhor. Veja a maravilha do Senhor. Porque tudo aqui, isso é muito glorioso, esse texto aqui. Tu vê poderosamente a mão de Deus sobre a vida do povo. Deus o tempo todo guiando e guardando e livrando eles. Era onde ele chegava, era a mão de Deus que levava, era a mão de Deus que guardava, era a mão de Deus que vencia os inimigos por eles. Não era eles não, era a mão do Senhor. Em Josué no capítulo 7, vai falar que eles estavam lutando e o povo estava perdendo. O povo estava perdendo, Josué vai para o joelho e fala, Senhor, nós estamos perdendo, como vamos ficar diante das nações? Aí Deus vai responder ele e fala assim, tem coisa oculta, tem coisa lá oculta lá, por isso que está perdendo. Então, muitas das vezes, o que falta na nossa vida é decidirmos pelo Senhor. Aí ele vem falando assim, Josué determinou dizendo, no verso 14, portanto, agora temam a Deus, temam a Deus, o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, e esqueçam os deuses dos seus antepassados que adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam ao Senhor. Tem coisas que nós temos que deixar, irmão. Tem coisas que nós temos que deixar, tem coisas que nos prende. Cada um tem sua luta interna. Eu tenho a minha luta interna, a qual eu luto todo dia. Eu tenho a minha luta interna que eu luto todo dia contra isso. Eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. Não é diferente na tua vida. Nós temos nossa luta, nós temos nossa batalha interna. A maior batalha que nós sofremos é na mente. O diabo ele veio para acertar isso aqui, para poder te paralisar, porque ele sabe que é isso aqui que vai mandar, é isso aqui que vai ordenar o que você vai fazer. Então, o que nós podemos fazer é essa escolha, assim como Josué fez. Eu e minha casa, ou eu e minha família serviremos ao Senhor. Não importa o que vocês vão fazer. Se vocês quiserem servir a Deus, vocês sirvam, mas não se esqueçam do que Ele já fez. Se esqueçam, se vocês estão aqui hoje, chegaram até aqui, foi a mão do Senhor, foi Ele. Ele não estava jogando na cara, mas estava lembrando. Se vocês chegaram até aqui, foi a mão do Senhor. Eu sou prova viva disso. Não era para me estar aqui hoje, não era para me estar vivo, não era para me estar aqui hoje. Mas a mão do Senhor me trouxe até aqui. Foi a mão do Senhor que me livrou dos inimigos. Foi a mão do Senhor que me sustentou até aqui. Ele me livrou dos inimigos. Não era para eu estar aqui, mas Deus ele me guardou, me livrou e me trouxe até aqui. E eu tomo essa mesma decisão que Josué teve. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou por ele e pela casa dele. Ele falou, se vocês quiserem servir os outros deuses, vão até hoje. Vocês vão. Ele falou, não posso responder por vocês. Mas não se esqueça que se vocês estão aqui hoje, foi porque o Senhor trouxe vocês aqui. Foi o Senhor que guardou. Ele estava falando mais ou menos assim, seja grato pelo que o Senhor fez na tua vida. Seja grato pelo que o Senhor fez na tua vida. Meu irmão, você tem hoje coisa simples na tua vida, que para muitos é simples,
mas é uma grandiosidade. Você tem hoje onde morar, você tem hoje onde dormir, você tem uma comida na tua mesa, você está com saúde, tem tua família com saúde. Isso é para a glória e honra do Senhor. Quantas pessoas hoje estão no leito de hospital? Mas não se esqueça, se você está aqui, foi pela mão do Senhor. Se você está aqui de pé hoje, foi pela mão do Senhor. É Ele que te livrou da enfermidade, Ele que te livrou da morte. A Covid teve aí, levou um montão, e você está aqui, você não está entendendo o que o Senhor pode fazer? E não foi só a Covid não, todo dia, meu irmão. Todo dia nós saímos de casa e sabemos nem se voltamos para a nossa casa. Quantas pessoas saem e não voltam? Morre através de um acidente, morre através de uma bala perdida, através de um assalto. E Deus, Ele tem me guardado e te guardado. Deus, Ele tem nos livrado. Se nós estamos aqui, foi pela mão do Senhor. Tudo isso é pela mão do Senhor. É o nome dEle que tem que ser glorificado na nossa vida. É o nome dEle que tem que ser glorificado na nossa vida. Você está com saúde hoje, é a mão do Senhor. Quantas pessoas querem estar aqui no teu lugar, estão no leito, não é porque eles querem não. Quantas pessoas estão no leito de hospital hoje? Mas não é porque eles querem estar lá no leito de hospital, é porque a enfermidade chegou, nós não estamos livres disso não. Mas se nós estamos aqui hoje, foi pela mão do Senhor. Foi Ele que nos guardou, Ele que nos livrou, Ele que nos trouxe aqui nesse lugar hoje para escutar essa palavra. E para dizer para mim e para você, se tome a decisão certa. Decida em servir ao Senhor. O que os outros vão fazer, o que os outros vão pensar, deixar de pensar, isso aí é com eles. O que eles vão fazer, se quiser servir ao Senhor, é com eles, aí é com vocês. Ele fala assim com o povo, aí é com vocês. Se vocês quiserem também servir outros deuses, vai hoje. Ele não perde nem tempo, ele falou, vai hoje. Ele falou, eu sei de uma coisa, eu sei de mim. Eu sei da minha coisa, você pode falar por você. Você pode falar pela tua, que você não está entendendo que a tua oração Deus ouve. Deus, Ele guarda a tua casa através da tua oração. Deus, Ele guarda a tua família através da tua oração, através da tua busca. É através da tua busca que Deus guarda a tua casa. Muitas das vezes poderia já ter descido a terra fria, um filho, um parente, uma mãe, ou um irmão, mas através da tua busca Deus tem guardado, Deus tem livrado. Deus, Ele tirava todo mundo da reta do povo, Ele tinha um objetivo para o povo. Deus, Ele tinha uma vitória para o povo lá na frente. E nada pôde impedir aquilo que Deus tinha para fazer. Ninguém pôde impedir o agir de Deus, porque ninguém pode impedir aquilo que o Senhor tem para fazer na minha e na tua vida. Ele tem uma promessa para a minha vida, tem uma promessa para a tua vida. Meu irmão, mas quando nós decidimos, é isso aqui o que nós lemos, é a mão do Senhor. Tudo que nós fazemos é a mão do Senhor que nos guarda, é a mão do Senhor que nos livra, é a mão do Senhor que nos sustenta. Tudo isso foi a mão do Senhor na vida do povo. E Josué aqui, ele fala com o povo de tal maneira, que ele falando assim, então tá bom, vocês querem servir ao Senhor? Então deixa os deuses seus antepassados e toma uma decisão hoje. Eu não sei qual é a decisão que tu quer tomar na tua vida hoje. Diz, considerado o pai da teologia, Fred, ele fala assim, os indecisos já têm uma decisão. Tem pessoas que não sabem se quer servir a Deus, não sei, eu estou na igreja, mas eu não sei se eu vou continuar, não sei. Todo indeciso já tem uma decisão. Ele já sabe o que ele quer para a vida dele, ele na verdade não está nem indeciso, ele já sabe o que ele quer. Então a gente não pode barganhar com o Senhor, Ele já sabe o que Ele quer. Então, meu irmão, que nós possamos tomar a decisão certa hoje. Não se esqueça, se tua casa está de pé, está guardada, você tem saúde, tem um alimento na tua mesa, é a mão do Senhor. É a mão do Senhor. E Ele vai ser bem claro em falar assim, antes de vocês chegarem, verso 12, antes de vocês chegarem, eu expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês,
que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra que vocês nunca haviam trabalhado, cidades que não havia construído, e vocês estão vivendo nesta cidade, comendo uvas, comendo azeitonas de perreiras e oliveiras que não plantaram. Ou seja, o Senhor está falando, tudo que vocês têm foi eu que dei. Não foi vocês que conquistaram pela força de vocês. Muitas das vezes a gente faz alguma coisa, a gente tem um dom que Deus nos deu, porque até o dom natural vem de Deus. Às vezes nós temos um dom natural, mas você pensa que é pela gente. Não é. Até a porta, quando abre, é a mão do Senhor. Porque nós vemos hoje, irmão, tem engenheiro que está rodando no Uber porque a porta está fechada, tem pessoas formadas que estão rodando. Mas tu acha que ele não queria estar na profissão que ele investiu ali, perdeu anos da vida dele ali? Perdeu não, né? Investiu em anos da vida dele. Tu acha que ele não queria estar na função que ele investiu? Mas ele está onde? Está fazendo outra função porque a porta ali para ele está fechada no momento. Então, quando nós conquistamos alguma coisa, alguma porta se abre, é a mão do Senhor na nossa vida. É a mão do Senhor na nossa vida. Guarde essa palavra no teu coração. Tudo aonde nós chegamos, o que fazemos, o que conquistamos, é a mão do Senhor. Seja grato. Assim como ele foi, assim como Josué foi grato à mão do Senhor, seja grato pelo Senhor. Aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, seja grato. Gratidão, irmão, é o que ele estava dizendo aqui nesse versículo para eles. Eu quero ser grato ao Senhor pelo que Ele fez para nós chegarmos até aqui, para nós estarmos aqui hoje. E aquilo que Deus tinha prometido para ele, Deus cumpriu para ele em vida ainda. E o que Deus tem para a tua vida ainda vai se cumprir. Ainda vai se cumprir. Aquilo que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. Você não vai morrer sem a promessa de Deus se cumprir na tua vida não, meu irmão. Aqui aconteceu com Josué. Ele morreu velhinho, mas a promessa que o Senhor tinha para a vida dele se cumpriu. A promessa que o Senhor tinha na vida dele se cumpriu. A promessa do Senhor vai se cumprir na tua vida. Vai se cumprir na tua família. Creia no Senhor. Creia no feito do Senhor. Porque Ele é que pode guardar, pode livrar. É o Senhor que faz isso na nossa vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.